Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Everton Seixas, professor de História, e estamos voltando ao capítulo, quer dizer, o mesmo capítulo que nós estudamos na semana passada, para a gente entender melhor como foi o processo de independência do Brasil, quais foram as causas e as consequências. Lembrando que na semana passada nós estudamos sobre os movimentos nativistas e emancipacionistas, aqueles movimentos que tentaram, de alguma forma, já tentar transformar a colônia portuguesa, no caso do Brasil, em um Estado independente, uma nação independente. Mas esses movimentos emancipacionistas e também nativistas, como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, entre outros, foram violentamente reprimidos e não conseguiram colocar seus objetivos em prática. Os movimentos nativistas, lembrando, são aqueles movimentos que pedem melhoras na situação colonial. Alguns até conseguiram algumas coisas, mas os movimentos emancipacionistas, como a Conjuração Baiana e também a Inconfidência Mineira, foram duramente reprimidos e não conseguiram conquistar o seu objetivo. Então, na aula de hoje, nós veremos como foi a independência do Brasil, como essas ideias, de alguma forma, ajudaram algumas províncias a tentar transformar o Brasil num país independente, mas foi um movimento lento, não foi algo de imediato. Levou algumas décadas para conseguir o seu objetivo. Então vamos entender isso melhor na aula de hoje. A primeira coisa que é fundamental a gente entender, o que levou à independência do Brasil, é um acontecimento que se chama a chegada da família real portuguesa do Brasil. Mas por que é importante entender esse acontecimento? Primeira coisa, por que a corte portuguesa chegou no Brasil? Quais os motivos que levaram a corte portuguesa a desembarcar aqui no nosso país? Tudo tem a ver com as guerras napoleônicas. Sim, estamos falando do personagem Napoleão Bonaparte. Olha, não é o gato aqui, ó. Não é nosso gato. Mas Napoleão Bonaparte, lembrando que já estudou a Revolução Francesa, ele queria criar um grande império francês na Europa. Queria expandir o território francês na Europa. E ele queria também lutar, se vingar daquelas nações que eram contra a expansão francesa. Estamos falando de Espanha, Rússia, Inglaterra, que era o maior rival, e também Portugal. O que acontece é que ele tentou isolar o país mais forte, que era a Inglaterra, ele tentou isolar, chamado bloqueio continental, tentando impedir que a Inglaterra fizesse comércio, ou então os países amigos da Inglaterra fizessem comércio com a Inglaterra, assim iria enfraquecer economicamente a Inglaterra, enfraquecendo economicamente a Inglaterra, você tem o quê? Você tem simplesmente um país pobre que não consegue investir em armas. Então, a estratégia de Napoleão era enfraquecer a Inglaterra. E se os países, nações amigas da Inglaterra, quebrassem o bloqueio continental, ele iria invadir. Ele iria invadir a Inglaterra. Então, gente, desculpa, ele iria invadir esses países que mantivessem um comércio com a Inglaterra. E o que nós temos? A Espanha quebrou o bloqueio continental, o exército de Napoleão invadiu e chegou até assumir o trono, matando o rei da Espanha. E Portugal também não conseguiu manter esse distanciamento com a Inglaterra, acabou quebrando o bloqueio continental. E o que aconteceu? O exército de Napoleão acabou invadindo Portugal. No caso português, nós temos a família real. A família real portuguesa, você tem um príncipe regente, Dom João VI, sua mãe, Maria I a Louca, e a esposa de Dom João, a princesa espanhola Carlota Joaquina. Então vamos lá. Vou até botar aqui, ó. Esse aqui, esse personagem. Dom João VI, príncipe regente, não era o rei de Portugal ainda. Sua mãe, Dona Maria I, chamada de a Louca, e Carlota Joaquina, a princesa espanhola. Por que eu estou destacando esses personagens? Vou falar um pouquinho deles rapidamente. Dom João VI não era ainda o rei de Portugal.
não era o rei de Portugal. Ele era um príncipe regente. Por quê? Sua mãe, Dona Maria I, era rainha de Portugal. Ela era que tinha a coroa, ela era que governava. Mas, por simplesmente ser considerada uma pessoa que tinha problemas mentais e não poderia assumir, o seu filho, príncipe regente, Dom João, era ele que dava os comandos, era ele que administrava o reino de Portugal. Mas por que Dona Maria I tinha esses distúrbios mentais? Tudo se deve que uma década antes, Dona Maria I perdeu no mesmo ano o seu esposo e o seu filho. O seu esposo, Dom Pedro III, era o rei de Portugal, e o seu filho mais velho, Dom José, que seria o futuro rei de Portugal, morreram uma gripe, foi uma epidemia de gripe que deu em Portugal, e os dois faleceram no mesmo ano. E ela sentiu muito. Lógico, o marido e o filho ela sentiu bastante. E com isso, o pessoal costuma dizer que ela estava fraca do juízo. A ciência, a ciência, vamos dizer que a psicanálise nem existia ainda, a psiquiatria ainda estava engatinhando, e simplesmente considerou ela fraca do juízo. Quer dizer que ela não podia governar. Assim, deveria preparar terreno para o seu filho mais novo, Dom João VI, a virar o futuro rei de Portugal. Mas ele só podia assumir a coroa mesmo após a morte de Dona Maria. E o que acontece? Então, Dom João ficou como príncipe regente, e quando você vai ser o futuro rei ou a rainha, uma das obrigações da nobreza é um casamento arranjado, e esse casamento vai garantir que aquela dinastia, aquela família vai deixar um herdeiro para assumir futuramente, dar continuidade ao poder. Então, Dom João VI foi obrigado a casar, um casamento arranjado, com a princesa espanhola, a infante espanhola, Carlota Joaquina. Diz que foi um casamento bastante conturbado. Dizem que na noite de núpcias, Dom João tinha seus 19 anos e Carlota tinha 13, 14 anos. Ela acabou dando uma mordida na orelha de Dom João e arrancou um pedaço da orelha de Dom João. Mas isso faz parte dos mitos e das lendas da época. O que acontece é que eles tiveram filhos. Entre eles, Dom Pedro, que vai ser Pedro I, imperador do Brasil, e Dom Pedro IV, o rei de Portugal, quando ele deixar o Brasil, e também Dom Miguel, o irmão mais novo de Dom Pedro, que vai entrar em guerra com o próprio irmão. Mas isso é história de outros capítulos. Então, gente, é importante saber que Carlota Joaquina Espanhola foi uma questão muito importante que vai acontecer quando Dom Pedro virar imperador do Brasil. Que quando for oferecido o casamento de Dom João VI com Carlota Joaquina, o dote, que é o presente que os pais dão para o noivo, foi simplesmente a colônia uruguaia, que começou a pertencer ao Império Português. Começou a pertencer à colônia brasileira. Portugal, que é chamada de Cisplatina, começou a pertencer ao Brasil. Então imagine, esse casamento arranjado, e de repente você tem a anexação de um território como o Uruguai, um território brasileiro. Esse foi o dote. E isso no primeiro reinado vai gerar a Guerra da Cisplatina, que é a guerra de independência do Uruguai, vai ser também conteúdo do outro capítulo, vai explicar um dos motivos que até hoje nós temos como rivalidade Brasil, Uruguai e Argentina, que se envolveu no conflito no lado do Uruguai. E o Uruguai acabou traindo a Argentina. Por isso que os argentinos têm uma rivalidade muito grande com o Uruguai, tem uma rivalidade com o Brasil, porque o Brasil lutou contra a Argentina e o Uruguai. Então, isso vai ser tema do próximo capítulo, mas só adiantando que explica um pouquinho dessa rivalidade que existe principalmente no futebol, entre Brasil, Argentina e Uruguai. Então, galerinha, desse casamento arranjado, Dona Maria fica impedida de governar, Dom João, príncipe regente, observa que Napoleão Bonaparte tentou impedir que as nações amigas, a Inglaterra, pudessem fazer comércio, e Dom João VI continuou mantendo um comércio muito forte com quem? Com a Inglaterra. E Napoleão decretou a invasão ao Reino de Portugal. A Inglaterra mandou um conselheiro chamado Lord Stamford, e esse conselheiro falou, para a gente não quebrar nossa relação, nosso comércio bilateral, você deve tomar uma atitude extrema.
para não chegar que nem o rei da Espanha, que perdeu a cabeça, porque continuou mantendo uma relação comercial com a Inglaterra aconselhou Dom João a fugir para o Brasil. Nunca um rei de Portugal tinha pisado numa colônia brasileira. E Dom João ficou pensativo, pensativo, até tomar essa decisão na véspera da invasão francesa em Portugal. E ele resolveu, então, correr para o Brasil. Galerinha, essa viagem ela foi feita sem planejamento, às pressas, e somente a elite portuguesa, estamos falando de mais de 5 mil pessoas, em mais de 50 navios, a elite portuguesa, simplesmente menos de uma semana da iminência da invasão de Napoleão em Portugal, em Lisboa, capital de Portugal, Dom João, sua família, toda a elite fugiram para o Brasil. Uma viagem feita às pressas, que durou mais de um mês para chegar no Brasil. Nessa viagem, a elite portuguesa fez um limpa em tudo que tinha de valor em Portugal e trouxe para o Brasil. Então, os bancos portugueses, os cofres portugueses foram limpados. Estamos falando aí de metais preciosos, joias, as obras de artes dos museus portugueses foram retirados, quadros, pinturas, esculturas, até a biblioteca portuguesa, os livros seculares foram retirados. Então, tudo de valor foi retirado, colocado no navio, e dessas mais de 5 mil pessoas, a maioria eram da elite. 99% é da elite. O resto da população assistiu toda aquela cena preocupada, porque o rei estava abandonando o seu reino, e simplesmente não entendia por que estava fazendo isso. Como é que um rei deixa a coroa e não vai lutar? E detalhe, indo embora, somente a elite, deixando o resto da população lá, à mercê da invasão portuguesa. E o que acontece? Napoleão foge com essa elite, com seus mais de 50 navios, sob a escolta dos navios ingleses, e vão em direção ao Brasil. Alguns navios se perderam, outros ameaçaram afundar. Houve uma epidemia de piolho, onde todo mundo foi obrigado a raspar a cabeça, homens e mulheres. E para as mulheres, quando chegaram no Brasil, usavam turbante para esconder a careca, dizendo que era a última moda europeia. Isso acabou pegando até com os brasileiros aqui. Mas simplesmente era um fato para não mostrar a careca por causa dessa epidemia de piolho. Passaram fome, necessidade, mas chegaram ao Brasil. Enquanto isso, Napoleão, lá na Europa, Napoleão invadiu Portugal. E e no seu diário, ele escreveu isso, que o único rei que conseguiu enganá-lo, porque achava que ia lutar, que ia bater de frente com o João, foi o rei de Portugal. Ele escreveu, o único rei que conseguiu me enganar. Porque eu fiz toda a estratégia para invadir, para destituir, tirar a coroa de Dom João, e ele simplesmente foge e continua mantendo o reino de Portugal vivo e aliado à Inglaterra. Muitos historiadores dizem que o exército chegou faminto, cansado, o exército de Napoleão. Se o exército português tivesse lutado, talvez teria vencido o exército francês. Seria uma derrota muito dura para Napoleão. Mas essa viagem que fez com que Dom João chegasse no Brasil, primeiro, ele não vai diretamente para a capital do Brasil, que naquela época era a cidade do Rio de Janeiro. Ele passa em Salvador, fica uma semana em Salvador, pede para que os seus comandados organizem toda a cidade do Rio de Janeiro para receber a corte portuguesa com muita festa. Fatos interessantes que quando essa corte chega no Brasil, você não tem casas, hospedagem para receber uma elite europeia. Então, as principais casas foram compradas pela corte portuguesa ou simplesmente tomadas. Nasceu uma sigla PR, que quer dizer príncipe regente, mas os brasileiros, naquela época, ainda não tinham os memes das redes sociais, mas já fez uma piada dizendo: ponha-se na rua, que sua casa foi tomada. O PR não quer dizer que é do príncipe regente, é ponha-se na rua, que sua casa foi tomada. Mas o Rio de Janeiro precisou ser enfeitada, a população foi orientada a receber
a corte portuguesa com muita festa. E assim, em 1808, uma data histórica, Dom João embarca no Brasil. E isso vai transformar o futuro do Brasil. Vai transformar. Há 7 fatores que a gente vai ver porque vai transformar isso, o Brasil para se transformar numa nação independente. Deixa eu pagar aqui. Tá, vamos lá. A primeira coisa muito importante, gente, que isso aqui é muito cobrado, principalmente nos vestibulares, Enem, PAS, etc., é que a primeira medida é a abertura dos portos. A abertura dos portos é diferente de Revolução do Porto. A Revolução do Porto ocorreu na cidade de Porto, em Portugal. A abertura dos portos ocorreu no Rio de Janeiro. Por que isso é importante? Porque a abertura dos portos é importante. Imagine vocês. O Brasil, uma colônia, ele só podia fazer negócio com a sua metrópole. Quer dizer o quê? O Brasil só podia receber navios portugueses para comprar e vender produtos. O Brasil era uma colônia muito atrasada. A partir do momento que a Inglaterra, escutando a elite portuguesa para o Brasil, eles negociam uma abertura dos portos, fazendo com que o comércio entre, principalmente o comércio bilateral, Portugal e Inglaterra, continuasse existindo e a elite portuguesa continuasse comprando produtos ingleses. Abrir os portos para a Inglaterra e para as nações amigas inglesas e portuguesas fez com que começasse a chover uma série de mercadorias, principalmente da Europa, da Inglaterra, com exceção da França, que era inimiga, para o Brasil. A elite portuguesa continuou consumindo os produtos da Inglaterra e portugueses. E a elite brasileira se depara com uma situação nova. Uau! Agora tem produtos de alta qualidade. A Inglaterra, a maior nação do mundo, está vendendo seus produtos aqui. E essa abertura dos portos privilegiou ainda os produtos ingleses, que cobravam, quer dizer, que pagavam menos impostos que os produtos portugueses. Então, a população tinha acesso a produtos ingleses com preços mais acessíveis. Isso fez com que a elite brasileira ficasse muito contente, muito feliz. Então não tinha mais aquele monopólio comercial somente com Portugal. Agora eu posso fazer comércio com outros países. Isso, com essa abertura dos portos, que privilegiou a nação inglesa, teve uma série de consequências. Você tem o nascimento do Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil. Vou sair daqui. O Banco do Brasil foi criado simplesmente com essa abertura dos portos em 1808. É o mesmo Banco do Brasil que nós temos hoje. Lógico, modificou sua marca, quebrou 7 vezes no longo da história, mas nasceu aqui. Essa elite agora que está com dinheiro, além de ter o Banco do Brasil, viu surgir também o Museu. Opa, tirei aqui, deixa eu voltar. Surgiu o Museu Nacional, porque os quadros, as pinturas que vieram de Portugal agora tem um lugar para ser apresentada. Viu o nascimento da Biblioteca Nacional, que agora os livros que foram trazidos de Portugal tem um lugar para ser exposto. Também o Jardim Botânico. Isso foi muito importante, porque a gente vai ver principalmente com a esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina, a austríaca Dona Leopoldina, que era botânica, para estudar a flora e a fauna brasileira. Teatros, chafariz, estradas. Houve uma série de benefícios, fazendo com que o Brasil se transformasse o quê? Não somente uma nação, uma colônia atrasada, mas agora um vice-reino de Portugal. Galerinha, olha só. Isso aqui, ó, a elevação política para vice-reino de Portugal. Isso aqui é muito importante. Assim como a abertura dos portos, isso aqui é muito importante. Por quê? O Brasil, em 1815, vai perder o status
de colônia para se transformar em reino de Portugal. Na época, deu o nome Portugal, Algarves e Brasil. Professor, o que é Algarves? É o sul de Portugal, que era um reino independente. Então, Portugal, Algarves e Brasil agora é um reino só. Virou uma nação só. O Brasil não era mais visto como uma colônia. Agora era a extensão do reino de Portugal. Olha como isso, principalmente os brasileiros, para a elite brasileira, além da abertura dos portos, começa a enxergar isso. Imagine que já foi uma cidade do interior, uma cidade pequena. Primeiro você tem, de repente, a instalação de um shopping, com todas as marcas que nós temos no shopping, e para dizer novidade, uau, McDonald's, as lojas de roupas, Nike, Adidas, etc. Imagine. E ao mesmo tempo, aquela cidade pequena se transforma, de repente, num município com um governador. Nossa, que status! Nós não somos uma cidade pequena, já somos um centro urbano. Então, tudo isso, fazendo essa comparação bem esdrúxula, na mentalidade dessa elite brasileira é uma transformação imensa. Dom João fez isso após a morte da sua mãe. Dona Maria I morreu aqui no Brasil. E quando ela falece, Dom João é coroado rei de Portugal e ele simplesmente se transforma o Brasil em reino de Portugal. E fora todos esses acontecimentos que eu já destaquei ali, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar essa bagunça e voltar aqui, ó. E esses acontecimentos também, ó. Tem a imprensa também. A Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal, o jornal pró-governo. E tinha um jornal crítico, o Correio Brasiliense. Vai, professor, esse Correio Brasiliense, o nosso que nós temos aqui em Brasília, que quando o Juscelino Kubitschek construiu Brasília, pediu para comprar seus direitos, que era um jornal crítico à coroa portuguesa. Correio Brasiliense, você pode ver que quem pegar o jornal impresso do Correio Brasiliense, observe na capa, que Brasiliense é escrito com C, era um jornal crítico e era feito na Inglaterra. E pode ver a data, 1808, Diego Hipólito da Costa, o brasileiro que escrevia as críticas lá na Inglaterra. Então, gente, uma série de coisas aconteceu no Brasil e o Brasil ganhou um novo status. Rio de Janeiro agora é a capital do Império. Ganhou um novo status. Mas os anos passam, Dom João já está aqui há 10 anos, mais de 10 anos, super feliz, contente. E lá na Europa, os portugueses observam que Napoleão Bonaparte perde a guerra, ele deixa o poder da França, a França volta a ficar, quer dizer, a Europa volta a ter uma série de estabilidade, uma certa paz, e eles começam a se questionar, cadê o nosso rei? Os portugueses começam a se questionar, cadê o nosso rei? Então, o Brasil quer governar o reino português do Brasil. A população não aceitou isso. A população portuguesa fez uma revolução, chamada Revolução do Porto, a cidade de Porto, em Portugal, em 1820, e pressionam e exigem o retorno imediato de Dom João VI, senão ele perderia a coroa. Ou você retorna, ou você perde a coroa. Dom João não queria retornar, mas acaba vendo a pressão, vendo as ameaças, e ele resolve então retornar para Portugal, para não perder a coroa. Mas aí deixa seu filho, Dom Pedro I, aqui no Brasil. Dom João volta com sua esposa, Carta Joaquina, volta com seu filho, Dom Miguel, mas deixa Dom Pedro I aqui dizendo, ó, se o Brasil transformar num país independente, que seja com você. Não deixe que o Brasil caia nas mãos de outras pessoas. E olha que já estava tendo acontecimentos com tentativas separatistas, como a Revolução Pernambucana, acusando a corte portuguesa de gastar dinheiro demais, de focar muito dinheiro no Rio de Janeiro, deixando as províncias, que eram os estados, hoje são os estados, sem dinheiro. A Revolução Pernambucana chegou até a declarar a independência de Pernambuco, mas os líderes, entre eles Domingos da Costa, foi duramente reprimido, foi fuzilado, e assim a Revolução não conseguiu conquistar seu objetivo. Mas Dom João vai embora,
e fazer com que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil. Gerando uma situação em que a corte, quer dizer, gerando uma situação em que a elite brasileira, que tinha recebido essa série de benefícios, ficasse muito preocupada. Eles tinham receio do Brasil voltar ao status de colônia atrasada. Eles tinham receio do Brasil fechar os seus portos. E essa elite perder todos esses privilégios, que eu já expliquei. Assim a elite portuguesa começa a falar a Dom Pedro, você não pode deixar os portos serem fechados. Você não pode deixar o Brasil perder status de vice-reino. O Brasil não pode voltar a virar colônia. Nos ajude. Quando Dom João começa a perceber isso, ele começa a mandar uma série de cartas pedindo explicações de Dom Pedro, porque ele estava sendo seduzido por essa elite, e que planos é este de transformar o Brasil num país independente. Dom Pedro não gosta dessa pressão do próprio pai. Dom Pedro, quando a população pergunta se vai embora, porque Dom João exige o retorno de Dom Pedro para Portugal, já que ele está percebendo que Dom Pedro estava sendo seduzido por essa elite, querendo transformar o Brasil num país independente, Dom Pedro chega e fala, gente, calma, isso não vai acontecer. Se é para o bem do povo, estou dizendo que eu fico. Em janeiro de 1822, estamos falando aí, 9 meses antes da independência do Brasil, Dom Pedro tranquiliza a população dizendo que vai ficar, que não vai voltar a Portugal e o Brasil vai continuar mantendo seu status de vice-reino. Mas passam-se os meses, Dom João percebe essa sedução que a elite estava fazendo e ainda a elite nacional dizendo, se você transformar o Brasil em um país independente, nós vamos colocar uma coroa em você como governante, como imperador do Brasil. Dom Pedro fica muito atentado a fazer isso. E quando Dom João descobre, mandam novas cartas exigindo o retorno imediato. Dom Pedro viajando, uma viagem que ele queria fazer para a Vila de São Paulo, que não era uma cidade ainda, a Vila de São Paulo, e ele recebe essas cartas quando ele estava chegando, bem nas margens do rio Ipiranga. Ele fica muito revoltado com essa pressão do pai e dá o grito do Ipiranga. Sabe de uma coisa? É independência ou morte. Teria dito o grito, aquele quadro de Pedro Américo, que foi pintado alguns anos depois, foi criado a imagem de Dom Pedro como um herói da pátria, que realmente ele ficou como herói da pátria por um bom tempo. Dom Pedro, ele simplesmente dá o grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, transformando o Brasil num país independente. As consequências disso, que muitos portugueses que viviam no Brasil não aceitavam, principalmente províncias, que são os estados hoje, começaram a lutar contra as pessoas que eram pró-Dom Pedro. No caso da Bahia, esse conflito durou 10 meses, onde os portugueses chegaram até expulsar muitos brasileiros da cidade de Salvador, onde eles ficaram isolados no interior do estado da Bahia. Dom Pedro mandou suas tropas que conseguiu recuperar o controle. E na Bahia, nós temos um feriado muito importante, que é no mês de junho, que é a independência da Bahia. Quando a Bahia conseguiu, junto com as tropas de Dom Pedro, transformar a Bahia independente dos portugueses. Uma luta que durou meses após a independência do Brasil. Então, gente, houve 5 conflitos, não foi uma independência pacífica, não foi somente um grande acordo entre Dom Pedro com a elite nacional. Houve alguns conflitos em algumas províncias, principalmente no Nordeste, no Norte e Nordeste. No Rio de Janeiro também, muitos portugueses ficaram preocupados, mas daí depois Dom Pedro vai se aproximar desses portugueses, dando benefícios, que a gente vai ver isso em próximas aulas, mas Dom Pedro consegue transformar o Brasil num país independente. Portugal não aceitou, mas a Inglaterra, sempre pensando em interesses comerciais, intermediou um contrato, um acordo, onde o Brasil teve que indenizar. Olha só, depois de 320 anos, mais de 320 anos, os portugueses explorando o Brasil, Dom Pedro teve que indenizar a coroa portuguesa, porque o Brasil não fazia mais parte do Reino de Portugal. E esse dinheiro ele arrumou pegando empréstimos com os bancos ingleses, que o Brasil já nasceu com uma dívida pública, uma dívida estrangeira, para poder pagar e indenizar a coroa portuguesa. Mas o Brasil se transforma num país independente
E a gente vai ver depois os reflexos disso no seu governo, que vai durar 10 anos, chamado de Primeiro Reinado, onde Dom Pedro, o herói da pátria, vai se transformar no vilão da pátria, com uma série de erros, pela perda da Cisplatina, que é o Uruguai, pela morte da sua esposa, pelos seus casos de traição, pelos benefícios que dava aos portugueses, entre outros, que levou a uma crise e a perda da coroa, a sua abdicação. Mas isso é tema da próxima aula. Vamos responder algumas perguntas. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Vamos falar da independência do Brasil. Deixa eu tirar aqui meu rostinho. A independência do Brasil, proclamada em 1822, foi resultado de um processo histórico longo e complexo. Ela envolveu tensões coloniais, mudanças políticas com a chegada da corte portuguesa e a circulação de ideias liberais no Atlântico. Leia as afirmações e identifique quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Letra A. A crise colonial acumulada, soma das revoltas nativistas e os movimentos emancipacionistas, criou um ambiente favorável à separação de Portugal. Um ambiente, mas juntando todos esses movimentos, como também a chegada da família real, isso vai levar pelas algumas décadas, pelos 3, 4 décadas, tudo isso vai se juntar e vai levar simplesmente à independência do Brasil. Então é um processo lento, mas que vai ter o resultado. Então tá verdadeiro, tá certo. As ideias iluministas, além da influência da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, inspiraram o debate sobre liberdade e autonomia do Brasil. Essas ideias iluministas, gente, é importante destacar que, principalmente dos movimentos emancipacionistas, sim, acabaram trazendo um debate sobre a liberdade e autonomia do Brasil. Mas no caso de Dom Pedro, essas ideias não teve muito reflexo. Ela tem reflexo, gente, dos movimentos emancipacionistas. Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, inspirar debates, mas não vai gerar a independência do Brasil. Então, ela está verdadeira, mas vocês entenderam o contexto. Ela vai gerar o debate, mas não vai levar à independência do Brasil. A chegada da família real ao Brasil, em 1808, reduziu a importância política da colônia e impediu a criação de instituições locais. Isso é falsa. Tudo que foi debatido nessa aula mostra o contrário, que realmente levou o quê? A importância da colônia e criação de instituições que vai acabar gerando a independência do Brasil, principalmente porque a elite brasileira não quer perder todos os estados que foi conquistado. A pressão das cortes portuguesas para recolonizar o Brasil e a atuação de Dom Pedro culminaram ao Grito Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Exatamente. Então, a pressão portuguesa, querendo manter o status de colônia, e levou uma preocupação muito grande da elite local, forçou-se de que Dom Pedro desse o Grito de Ipiranga e transformasse o Brasil num país independente. Então, gente, finalizando essa aula, então a gente observou tudo o que aconteceu, todo esse processo que acabou levando que a independência do Brasil. E o resultado vai começar o chamado Império Brasileiro, que vai de 1822 até 1889, levando aí mais de 60 anos. E os acontecimentos, que teve Dom Pedro I, Dom Pedro II, o período regencial no meio, que a gente vai ver nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.